Deus grandioso Pai, na tua presença entramos em oração. Primeiro, para santificar teu nome, te glorificar, reconhecendo teu amor, bondade, graça e misericórdia. Agradecendo, Pai, porque o Senhor nos concede a vida e supre nossas necessidades para podermos estar aqui hoje, Pai. Reconhecemos, Pai, que muitas vezes erramos perante a tua face, por isso, Pai, estamos aqui reconhecendo que somos totalmente dependentes da tua graça e da tua misericórdia. Pedimos que o Senhor manifeste agora, Pai, o teu Espírito sobre cada vida presente aqui, abrindo entendimento, abrindo mente e coração, Pai, para compreendermos a tua mensagem. Usa o teu servo de acordo com a tua vontade, Pai, para dizer, Pai, de acordo com os teus oráculos. Obrigado por esse momento onde muitos não têm mais uma oportunidade que estamos tendo agora. Mas estamos aqui hoje buscando, Pai, aprender um pouco mais de Ti, para podermos batalhar, Pai, na nossa vida de fé, para podermos andar, Pai, na nossa vida, Pai, como os Teus filhos, Teus seguidores e Teus discípulos. Por isso pedimos, Pai, que tudo venha ser dito de acordo com a Tua vontade e nos conceda, Pai, através desse estudo, todas as virtudes necessárias para podermos andar nos Teus caminhos. É em nome do Teu Filho que oramos, que agradecemos. Amém. Amém. Nós estamos em que livro mesmo? 2 Coríntios 10, senhor. 2 Coríntios 10, obrigado. Pois é, então, o apóstolo Paulo escreveu essa carta, né, aos Coríntios, da cidade lá da Macedônia, né, após ter escrito a primeira carta da cidade de Éfeso, que ele tinha saído de Éfeso, ia passar pelas duas províncias da Acaia e da Macedônia, fazendo o recolhimento das ofertas aos irmãos pobres da Judéia. Ele acabou tendo que mudar o plano dele, não é bem o plano, mas a trajetória, seria o plano, né? O plano de trajetória, que ele ia primeiro para Acaia, depois para Macedônia, depois para Acaia, aí para Jerusalém. Como o Tito demorava para trazer a resposta da carta, ele então decidiu ir primeiro para Macedônia e depois para Acaia e depois para Jerusalém. Só que ele acabou da Acaia voltando para Macedônia e depois indo para Jerusalém. Aí o ponto final dele era, na verdade, era a Espanha, né? Passando pela cidade de Roma. E a gente nota aqui que a mensagem que Paulo estava transmitindo, a meu modo de ver, a razão inicial da visita de Paulo, tanto a Macedônia como a Acaia, era fazer o recolhimento da oferta dos irmãos dessas duas províncias aos irmãos pobres da Judéia. A gente nota no livro de Gálatas, certo? Que Pedro, Tiago e João tinham pedido a ele que não se esquecesse dos pobres da Judéia, dos pobres, e eu entendo que eram os pobres da Judéia, porque Paulo estava em Jerusalém, e ele disse que se esforçou em fazer isso, né? E essa visita dele a Jerusalém teria sido em Atos 11, certo? Em Atos 11. E a primeira viagem foi em Atos 13, certo? E a segunda viagem, quando ele esteve na Macedônia e na Acaia, aí já foi, deixa eu ver certo aqui, começou em Atos 15, né? Então, seria Atos 15, 16, deixa eu ver aqui, 15, 16, e 17 e 18. No final de 18, então, ele já começaria a terceira viagem, que é em Éfeso, e quando ele saiu de Éfeso, passando pela Macedônia e pela Acaia, aí seria a quarta viagem. Mas tendo em mente que
o objetivo era a ajuda dos irmãos da Macedônia e da Acaia, os irmãos pobres da Judeia, Paulo, então, escreveu, assim vejo eu, né? Paulo escreveu, dentro do contexto de bendito, capítulo 1, versículo 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação, Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Eu entendo que, considerando que nós somos discípulos de Jesus Cristo, que devemos sempre amar os irmãos. Sempre amar os irmãos, ok? Jesus Cristo veio pelo amor, viveu no amor, pelo amor aos irmãos, viveu no amor aos irmãos e continua até hoje vivendo, amando os irmãos, ok? E nós, como discípulos de Cristo, devemos fazer isso. Então, e nesse processo de amar, certo? Pode ser que a gente tenha muita dificuldade, não para amar, mas tribulações. Por exemplo, o Anderson mencionou aí que a esposa está com Covid, né? Todos nós temos um tipo ou outro de tribulação. Nós temos tribulações de vários tipos, econômicas, de saúde, de problemas, certo, com irmãos, etc, etc. Mas nós não devemos nunca deixar de consolar, ou seja, de amar nossos irmãos, mesmo a gente estando em tribulações. Porque o amor, ele é qual a palavra que eu quero usar aqui? Ele é incondicional. Ele é incondicional. Você não somente ama quando as coisas estão bem, você ama sempre. E aqui, qual seria, vamos dizer assim, a tribulação que a gente nota aqui no livro de 2 Coríntios? Eu noto que quem estava sendo atribulado muito era Paulo. Os propagadores do evangelho estavam sendo atribulados, certo? Inclusive, Paulo tinha falsos irmãos, lá, falsos apóstolos em Corinto, que estavam causando problema para ele, certo? Eu entendo que provavelmente, se a gente for esperar, a gente está muito bem economicamente falando para ajudarmos irmãos que estão em situação bem atribulada, eu creio que nunca vamos ajudar, porque nunca temos o suficiente, né? Sempre precisa para isso, para aquilo mais, para aquilo mais, para aquilo mais. Minha casa é pequena, preciso aumentar, comprar uma casa maior, e assim por diante, assim por diante. Doença, remédio, tudo isso custa dinheiro. Mas o ponto, a meu modo de ver, é que mesmo em situação de tribulação, nós não devemos deixar de socorrer, de consolar os irmãos. Porque a gente consola com o consolo que a gente tem. Então, se você tem algum consolo, é porque o Senhor consolou você. Entendeu? Então, na verdade, a gente não importa a tribulação que a gente tem, a gente é consolado. Se a gente levar em consideração a esperança, levar em consideração a vida eterna, levar em consideração que temos um Pai Celestial Todo-Poderoso e assim por diante. Então, nesse consolo, a gente também consola, mesmo quando a gente está sendo atribulado, com o consolo que a gente recebe na tribulação.
ok? Por exemplo, Jesus na cruz, ou antes de morrer, o sofrimento todo que ele teve, inclusive morrendo na cruz, Jesus estava passando por grande tribulação. Mas isso não quer dizer que, mesmo nessa tribulação, ele não consolou. Porque se ele não morresse na cruz, não seríamos consolados. Então, mesmo nessa grande atribulação, né, nesse mesmo grande sofrimento, tribulação de Cristo, né, nós, então, fomos consolados com ele. E a gente nota várias consolações aqui, né? Uma é que esse irmão que tinha possuído a mulher do pai dele, que foi excomungado, seria consolado sendo aceito novamente na comunhão, né, dos irmãos. Os irmãos aceitariam ele de volta pelo arrependimento dele. Paulo fala muito do fato que eu noto que ele fala muito do fato que ele é consolado pelo apostolado. E ele vai consolar misericordiosamente, porque ele foi consolado misericordiosamente com o apostolado, ele vai consolar misericordiosamente todos com o apostolado que ele tem. E ele fala muito disso. E nós já verificamos nos capítulos 8 e 9 do consolo econômico, né, dos irmãos da Caia e também da Macedônia, vamos dizer assim, aos irmãos pobres da Judéia. No capítulo 10, estamos no capítulo 10, é? É, seu Enio, 10. Obrigado. No capítulo 10, notamos Paulo, novamente, é como se Paulo estivesse defendendo o seu trabalho consolador, justificando pelo fato que ele tinha o apostolado, ok? Então, é como se fosse assim, olha, pessoal, eu não vou deixar de ajudar, porque eu fui ajudado muito, entendeu? Então, Paulo, olha, uma igreja como aquela de Corinto seria uma igreja que todo mundo abandonaria, cheia de problemas de vários tipos, ok? E o ser humano é problemático. Se você for esperar o ser humano ser bonzinho para você consolar ele, você pode parar, que não vai acontecer nunca. Meu filho fala que a igreja é perfeita. O que estraga são os membros. Acontece que, se você não tiver membros, você não tem igreja. Então né, nós temos que levar em consideração a imperfeição e vamos procurar consolar no amor. Quando você ama, mesmo amando de uma maneira dura, vamos dizer assim, certo? Mesmo amando de uma maneira dura, no final, o objetivo sempre é o consolo daqueles a quem você está amando, ok? Então, vamos sempre levar em consideração isso. Não somos críticos, não somos juízes, não somos xerifes, policiais de igreja, não somos, entendeu? O que nós somos é filhos de Deus, amorzinhos, para consolar os irmãos. Se todo cristão levasse em consideração isso, que ele deve consolar os irmãos com o consolo que ele tem, nós teríamos uma igreja tremendamente consolada, abençoada, consolada misericordiosamente. Porque, olha, se você for esperar o irmão merecer o seu consolo, você não vai nunca consolar ele. Se o irmão for esperar você merecer o consolo dele, você nunca vai ser consolado por ele. Porque nós temos nossas falhas, né? Temos nossas falhas.
Às vezes, no modo de falar, no modo de agir, né, no nosso procedimento. Nós temos que melhorar sempre. Mas nós temos... Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito, certo? Deixa eu dar um conselho para aqueles entre nós que são solteiros ou solteiras. Não vou mencionar nomes, ok? Porque eu não sou disque, não sou disso. Mas eu lembro de uma história de um rapaz que estava procurando uma mulher perfeita, uma jovem perfeita para casar com ela. Uma mulher perfeita. Ele achou, mas não deu casamento. Sabe por quê? Porque ela estava procurando um homem perfeito. Então, não deu casamento. Então, mas vamos lá. No capítulo 10, Paulo continua, então, defendendo a sua autoridade apostólica. Ele diz: eu mesmo, Paulo, vos rogo, pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco, sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso devo tratar alguns que nos julgam como que se andássemos em disposições de mundano proceder. Paulo falou: olha, uma das acusações que Paulo estava recebendo é que quando ele estava presente, ele era mansinho. Mas quando ele escrevia, ele era duro. Ele era duro. Entendeu? E ele está dizendo: olha, às vezes tem que ser assim, certo? Eu quero, quando está presente aí, eu não quero ser duro, certo? Mas às vezes tem que ser, né? A primeira carta é a carta mais dura do Novo Testamento. A meu modo de ver, a carta mais dura do Novo Testamento é a 1 Coríntios. E Paulo está escrevendo em resposta, como consequência. A segunda carta, Paulo escreveu como consequência da primeira carta. Ok? Porque ele se encontrou com Tito lá na Macedônia, que falou: olha, a carta foi bem recebida, a primeira carta, mas há falsos apóstolos lá, e tem né, crítica, tem problema, mas os irmãos gostaram muito da carta, estão com saudade de você, coitado. Falou: olha, eu não quero ir aí em pé de guerra. Ele já falou isso. Por isso que ele mudou de plano. Ele não queria ir lá em pé de guerra. Por isso que ele mudou os planos dele. Certo? Ele falou: olha, eu já estou muito triste pela carta que eu escrevi, mas eu não quero ir aí em tristeza. Eu quero ir em alegria. Ok? Já verificamos isso, né? Eu creio. Então, ele falou: olha, eu vou... alguns acham que nós andamos em disposições de mundano proceder. Mas não é verdade. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, versículo 3. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosos em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todos os pensamentos à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Punir toda desobediência. Então, é preciso ter o que a gente chama de amor duro. Né? Punir toda desobediência é amor duro. Mas quando a gente fala em corrigir um irmão, mesmo em amor, quer dizer, deve ser em amor, às vezes a gente é acusada: você não tem amor, precisa ter mais amor. É como se fosse, quer que a gente passe a mão na cabecinha do irmão que está em pecado. Não pode ser assim. A gente ama o irmão corrigindo o irmão, se é que ele precisa de correção. Não é porque estamos corrigindo
uma desobediência que não estamos amando. A gente ama também quando corrige. Não há dúvida de que o objetivo da correção é o consolo, é endireitar o irmão errado. Olha só, o irmão que passou a possuir a esposa do pai dele, qual foi o objetivo da excomunhão? Foi para empurrar quem está caindo? Foi para mandar ele para o inferno? Não. Foi para que ele sentisse o erro dele e a falta da comunhão e voltasse arrependido, que é o que aconteceu. E ele foi aceito novamente na comunhão. Certo? Então, às vezes nós temos que ser duro, e Paulo foi duro na primeira carta. E ele está sendo um pouco duro nessa segunda carta também, um pouco duro, mas, na verdade, essa segunda carta aqui já é como se fosse... A primeira carta foi dura, mas, na verdade, foi pela correção, os irmãos fariam parte da comunhão de Cristo a que Deus chamou. Mas foi uma carta dura. Essa aqui, jamais uma carta de consolo, uma carta de misericórdia, vamos dizer assim, visando o consolo, visando a misericórdia, o consolo misericordioso, que eu chamo, certo? É como se fosse o outro lado da moeda. O outro lado da moeda. Fala aí, Ana Favara. Wênio, essa pessoa, naquela época, aceitou isso. Hoje, com esse mundo de mimimi que todo mundo tem agora, vai embora da igreja. Vai. Se você vai ser duro com uma pessoa, ela não vai aceitar, ela vai embora da igreja. E daí? Como, por exemplo, né? Como que fica uma pessoa que você vai dar, não é dar uma dura, você vai falar, tentar corrigir o erro dele. Ele vai embora. E daí, como é que a gente fica? Então, olha, se você vai ajudar o irmão, corrigir o irmão em amor, e ele vai embora, um dia ele vai reconhecer que você estava tratando ele de uma maneira com amor. Se você for dura nele e maltratar ele, aí ele vai embora mesmo. Mas não é assim que a gente faz. A gente vai com carinho, com amor, né, com amor fraternal, mas também com amor duro, vamos dizer assim, porque o irmão necessita de uma correção. Agora, se mesmo assim ele for embora, algum dia vai cair a ficha na cabecinha dele que você não maltratou ele. Ele vai verificar. Porque se o irmão é errado, ele vai reconhecer eventualmente que ele está errado. Mas se você não mostrar para ele, não ajudar ele, pode ser que ele não veja. Agora, se é que ele vai embora, aí já não é problema de quem estava amando ele. O problema é dele, porque tanto faz ele ir embora como ele ficar presente, mas no pecado, qual que é a diferença? Qual que é melhor, ele ir embora ou ele ficar em pecado? Ele ir embora. Não, eu digo que o melhor seria se ele se corrigisse, mas se ele prefere ir embora do que ficar em pecado no meio da irmandade, talvez seja a melhor solução, né? Aí a gente ora, naturalmente, se você vai corrigir o irmão, você ora primeiro, O apóstolo Paulo ficou muito triste com a carta que ele escreveu, porque não é agradável corrigir um irmão. Não é. Não é agradável corrigir, irmão, entendeu? Eu lembro para vocês, e é uma situação desagradável. Eu lembro uma vez de uma irmã que ligou para mim e falou que ela gostaria que eu fosse lá, que gostaria de conversar comigo, para mim conversar com o marido dela, que ele anda pulando cerca, né? Anda cometendo adultério, pulando cerca, né? Aí eu falei, tá bem, eu vou. Daí 5 minutos, o irmão ligou.
minha mulher ligou para você vir aqui. Falou, sim. Você vier aqui, eu te mato. Falei, tá bom, meu irmão, eu não vou, não. Não vou, não. Que aí você acha que eu vou? Não, não vou, não. Tá bom, meu irmão. Obrigado por você ter me alertado, mas não vou, não. Daí 10, 15 minutos, o irmão ligou. Você não vai vir? Eu falei, eu não. Fazer aqui, você vai me matar? Eu vou fazer. Não, não mato, não. Eu falei, bem, então eu vou. Aí eu fui, conversamos, ele se corrigiu. Mas não é. Você acha que é agradável você conversar com o irmão na frente da mulher dele? A mulher dele acusando ele de pular a cerca, né, como diz a expressão popular no Brasil. Você acha que é uma situação agradável? Não é nada agradável. E aí ele até ameaçou você, né? Até ameaçou você. Mas, por outro lado, em amor, a gente faz... Não fui lá, você está indo para o inferno, que é isso? Você esqueceu do compromisso que você fez lá, né? Que você vai amar até a morte, um dia assim. Não, nada disso, nada disso. Você vai lá e, né, em amor, tentando falar para o irmão, olha, né, o casamento é abençoado por Deus, foi programado por Deus, e devemos, os adultos não herdarão o reino, etc, etc. Meu irmão, para o seu próprio bem, né, mude, se arrependa, fique contente com a mulher que você tem. Pô, todas as mulheres do mundo, você escolheu essa aí, agora está trocando ela por outras. O que é isso? Né? E assim por diante. Certo? Pô, de todas as mulheres no mundo, eu escolhi uma, e agora eu vou trocar ela? Ué, que negócio é esse? Entendeu? Você ia apanhar, a Marli ia bater em você. Exatamente. Então, aí vai acabar apanhando. Então, a gente vai explicando com carinho, com boas intenções. Com boas intenções. Não é para maltratar, é para edificar, é para corrigir, que a gente tem esse amor duro, ok? É para ajudar o irmão. Não é? O amor sempre é para ajudar, mas tem época que você vai consolar misericordiosamente, e pode ser que você não esteja em uma... Olha, geralmente todo mundo pensa que o pregador é super-homem, né? Que ele não tem problema de nenhum tipo. Aí chamam ele para ir aconselhar alguém, e ele mesmo na tribulação em que ele se encontra, ele vai consolar outros. Entendeu? Então, não é que ele é isento. Os pastores, e geralmente a gente não considera isso. Geralmente a gente não considera isso. Por exemplo, às vezes um irmão tem muito dinheiro, né? E a gente, então, fala, por que ele não convida a gente para ir tomar café na casa dele, coisa e tal. Mas por que a gente não convida o irmão para vir tomar café na casa da gente, né? Entendeu? Mesmo embora a gente tenha um desconsolo econômico, vamos dizer assim, até mesmo em comparação com o irmão, mas vamos consolar o irmão na nossa tribulação. Nós precisamos de aprender que o nosso amor é incondicional. Se for condicional de a gente estar perfeitamente bem, a gente nunca vai amar. Ok? Então, precisa reconhecer que mesmo em tribulação, mesmo em situações difíceis, a gente deve consolar misericordiosamente as pessoas. Né? Pode ser que uma pessoa nem mereça. Por isso que tem a misericórdia. A misericórdia entra no meio, né? Consolo é misericordioso. Ok? Muito bem. Versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, sim poderosas. Já falamos sobre isso. Versículo 7. Observai o que está evidente. Olha, deixa eu ler aqui. Observar o que está evidente. Se alguém confia aqui em si que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo.
que assim como ele é de Cristo, também nós o somos. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para edificação, não para destruição vossa, não me envergonharei, para que não pareça, por meu intuito, intimidar-vos por meio de cartas. Olha, é interessante. Se alguém confia que ele é de Cristo, eu também sou. Nós também somos. Todos nós somos de Cristo. A meu modo de ver, é como se fosse assim. Eu tenho meus problemas, o outro não tem, mas como? O outro também tem problemas. Eu sou de Cristo, ou sou de Cristo. Precisamos entender que todos nós somos igualmente servos. E os mesmos problemas que podem estar acontecendo com a gente, podem estar acontecendo com o outro, certo? Agora, Paulo tinha um ponto extra, vamos dizer assim, um ponto extra, que dava a ele toda essa ousadia, certo? Que era o apostolado. O apostolado. Entendeu? Autoridade apostólica. Autoridade apostólica, Paulo tinha. Mas a autoridade apostólica dele, mesmo sendo de Cristo, como todos os outros eram de Cristo, não era para destruição, para envergonhar ninguém. Eu sei, você não. Olha, eu sou apóstolo, você não. Então, presta atenção no que eu estou falando. Entendeu? Tem que me obedecer. Ixi, tem pregador que fala que ele é o chefe. Tudo tem que passar por ele. Certo? Eu sou o chefe aqui. Mas peraí, que negócio é esse? Que negócio é esse? Entendeu? Nossa autoridade, como evangelista, ou como apóstolo aqui de Paulo, ou como presbítero, como pastor, né? Como diácono, seja lá o que for, como professor, entendeu? Não é para envergonhar ninguém, não é para destruir ninguém, muito ao contrário, entendeu? É para a edificação, das pessoas, né? E nisso não devemos nos envergonhar, ok? Eu ensino, né? Eu creio que eu estudo bastante, né? E sou pregador há muito tempo. Então, o que eu ensino não é para envergonhar, né? Não é para minimizar ninguém, mas é para ajudar, né? Para edificação, né? Se é que a gente pode ser de alguma ajuda, né? Eu não me envergonho de fazer isso, como Paulo disse, não me envergonharei. Ou seja, eu vou fazer. Paulo está dizendo, vou fazer, né? Para que não pareça ser meu intuito intimidar-vos por meio de carta. Só que Paulo era mais durão em carta, porque em carta você escreve o que você tem que falar e manda a carta e não tem, vamos dizer assim, discussão, né? Não tem discussão. Mas presencialmente você começa a falar, a pessoa começa a debater, começa né, contradizer você, coisa e tal. Então, Paulo estava sendo acusado de ser duro em carta e humilde presencial, né? E pode ser que fosse verdade, porque essa carta, de primeira carta aí, foi durona, né? Foi durona. Mas em qualquer caso, não era o objetivo de Paulo intimidar, nem ofender, nem envergonhar ninguém, certo? Muito ao contrário, era para edificação, certo? Versículo 10. As cartas com efeito dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível. Considere o tal esse tal que diz isso, que o que somos na palavra, por cartas, estando ausentes, tal seremos em atos quando presentes. Nós não somos de duas caras, né? O que a gente escreve é o que a gente falaria também, entendeu?
porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmo e comparando-se consigo mesmos, se revelam insensatez. Então, Paulo está dizendo, dizem isso, né? O que a gente é fraco. Inclusive, você sabe que Paulo tinha um espinho na carne, né? E eu não sei se o espinho na carne de Paulo contribuía para irmãos dizerem que ele era fraco presencialmente. Entendeu? E parece que o espinho na carne de Paulo era nos olhos. Parece que ele era, vamos dizer assim, de uma aparência feia por causa do problema nos olhos. Pode bem ser que esses problemas foram causados quando ele foi apedrejado e dado por morto na primeira viagem missionária dele, lá na região, lá na Galácia. Agora, aqui tem gente que acha que um problema de Paulo, o espinho na carne de Paulo, era que ele era gago. Gago. Então, quando você é gago, e aí é mais fácil você escrever do que falar. Não sei se é verdade, mas Paulo está dizendo o seguinte, não sei qual seria o espinho na carne, eu sou mais a favor do problema nos olhos, mas mas Paulo está dizendo o seguinte, o que nós escrevemos, quando a gente chegar aí, é o que nós vamos falar também. Nós não somos de duas caras. A gente não tem um conhecimento para escrever e um conhecimento para falar. Não. Certo? Eu acho que eu sou melhor falando do que escrevendo. Porque se a gente for escrever tudo que a gente fala, meu amigo, os comentários nós vão ser maiores que a Bíblia. Entendeu? Mas, por outro lado, tudo que eu escrevo, eu falo. Tudo que eu falo, eu escrevo. Não tudo, mas a ideia é a mesma. A ideia é a mesma. O ensino é o mesmo. Entendeu? Então, Paulo dizendo, quando a gente chegar aí, né? Quando nós chegar aí, que ele não está lá ainda, na verdade, ele está na Macedônia, nós vamos falar a mesma coisa que a gente está escrevendo. Nós não falamos uma coisa presencialmente e outra por carta. Não, é o mesmo conhecimento que nós temos, o mesmo apostolado meu que eu escrevo é o apostolado meu que eu digo, que eu falo quando estou presente. Certo? E tem pessoas, né, que eles querem classificar Paulo com esse pensamento mundano. Porque o pensamento mundano, vamos dizer assim, é um pensamento praticamente quase que de duas caras, né, vamos dizer assim. Quando você... Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Se eu pedir... Não vou pedir, mas quando você fala de um irmão, quando ele não está presente, não é o que você falaria dele quando ele está... Não, o que você falaria de um irmão quando ele está ausente, não é o que você falaria na cara dele quando ele está presente. De uma maneira geral. Entendeu? Por exemplo, tem irmãos maledicentes. Né? Quando alguém... Geralmente, ninguém fala... Para mim, ninguém fala mal do irmão, porque eu já chego junto, já falo, não é bem assim, você tem um problema com o irmão, vai conversar com ele. Mas um irmão maledicente, que fala para um outro irmão coisas ruins de um outro irmão, ele não falaria isso para o irmão. Não falaria isso para o irmão. Então, é um modo de pensar mundano. Por isso, a meu modo de ver, maledicência é pecado. Não há dúvida quanto a isso. Mas esse é um modo de raciocinar mundano. Nas armas
espirituais, não carnais, o que você falaria de um irmão na ausência dele, você falaria na presença dele. Entendeu? Às vezes eu estou falando de algum irmão, eu falo, olha, o que eu estou falando para você, eu falaria para ele. Ok? Você me perguntou, eu estou falando, mas eu falaria para ele também. Né? Não tem duas caras, não. Então, a meu modo de ver, Paulo está dizendo isso. Nós não somos de duas caras. Isso aí é do mundo. Nós temos, as nossas armas são espirituais, não carnais. O que eu escrevo, quando chegar aí, eu vou falar. É o mesmo assunto, é o mesmo ensino. Pode ser que Paulo tivesse, sei lá, às vezes a pessoa não tem um dom. Né? Me faz pensar de me faz pensar de Moisés. Lembra Moisés? Não, Senhor, eu não sei falar. Não, eu não tenho isso. Aí Deus acabou ficando bravo com ele, é meu modo de ver. Você não tem um irmão lá chamado Arão? Ele é bom de conversa. Então você vai lá, ele vai falar por você. Você fala para ele, ele fala por você. Eu não sei se Moisés teria o dom de escrever, né? Mas pelo menos ele parece que ele achou que não tinha dom de falar. Ele falou, não tem problema não. Leva Arão, seu irmão, ele vai falar por você. Ele vai falar por você. Mas o que Arão falaria é o que Moisés falaria se fosse ele falando. O que Arão falaria ao faraó que Moisés falou para ele é o que Moisés falaria para faraó diretamente, se ele não tivesse esse problema de falar. Parece que ele tinha problema de falar, né? Bem, o ponto aqui é que nessa carta de Paulo, ou nas cartas dele, como ele estando presencial, entendeu? Ele consolava misericordiosamente, com o consolo misericordioso que ele recebeu, que é o apostolado, e ele fazia isso mesmo em situação difícil. Basta dizer que ele está tendo problemas aí com falsos apóstolos. Está tendo problema aí com os irmãos. Uma situação difícil. Uma igreja cheia de problemas. Entendeu? Paulo não estava nem um pouquinho alegre. Nem um pouquinho alegre com a situação. Ok? Muito bem. Versículo 13. Alguém lê para mim do 13 até o final aí, por favor. Nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vós, porque não ultrapassamos os nossos limites, como se não devêssemos chegar até vós, posto que já chegamos até vós com o Evangelho de Cristo. Não nos gloriamos fora de medida nos trabalhos alheios, e tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós, dentro da nossa esfera de ação, a fim de anunciar o Evangelho para além das vossas fronteiras, sem com isto nos gloriarmos de coisas já realizadas em campo alheio. Aquele, porém, que se glorie-se no Senhor. Porém, não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Ok. Aqui é o seguinte, há várias possibilidades aqui. Uma possibilidade é que esses falsos apóstolos, esses inimigos que Paulo tinha lá, estavam exigindo dele carta de recomendação dos judeus, ou seja, dos apóstolos em Jerusalém. Entendeu? É como se Paulo estivesse falando assim, mas espera aí, a nossa esfera de ação
não é determinada pelos apóstolos em Jerusalém. Jesus me concedeu o apostolado aos gentios. Então, eu estou indo numa área de ação diferente, não no trabalho deles. Não no trabalho dele. A gente não se gloria nos trabalhos alheios, mas se gloria no nosso próprio trabalho, que é o apostolado aos gentios. Entendeu? Eu creio que Paulo está dizendo isso. Uma outra possibilidade que relacionada a isso tem a ver com fronteira geográfica, certo? Né? Paulo está dizendo assim, olha, nós vamos além, olha no versículo ali 16, a fim de anunciar o evangelho para além das vossas fronteiras. Qual seria uma fronteira, uma região além das fronteiras que Paulo estaria tendo em mente? Alguém sabe? Espanha? Espanha, nota 10. Espanha, exatamente. Espanha. E Roma. Na verdade, você sabe que Paulo está escrevendo essa carta aqui da onde? Macedônia. Da Macedônia. Logo que ele saiu da Macedônia, ele foi para onde? Desceu para Corinto, para cá. Corinto. E lá de Corinto ele escreveu uma carta para uma outra fronteira. Qual que era? Roma. Capital do Império. Hã? A capital do Império, como disse o Anderson, Roma. Sim, exatamente, Roma. Então, Paulo está falando assim, olha, nós temos aí, né, nós vamos além dessas fronteiras aí, das vossas fronteiras. Por quê? Porque é como se fosse assim, nós não estamos indo para Jerusalém para trabalhar em Jerusalém. Nós estamos indo em Jerusalém levar essa ajuda. E Paulo já tinha falado, lá no capítulo, ali no capítulo, deixa eu ver se é no 8 ou no 9, que ele disse, se ele fosse para Jerusalém, né, que eles iriam com ele. Onde é que está isso aí? Alguém me ajuda aí? É no 8, tenho certeza, está no 8. Deixa eu ver aqui. Não estou achando aqui. Ninguém está achando? O que procura mesmo, não? Ele disse que se ele fosse para Jerusalém, ali levar ajuda, que os irmãos iriam com ele. Deixa eu ver onde é que estaria isso. Depois eu posso procurar isso aí depois. Pensei que estivesse aqui no capítulo... deixa eu ver aqui, talvez eu ache aqui em Jerusalém. Deixa eu ver aqui, teria... Eu acho que eu vou achar, vou tentar aqui. Teria que ser em... Em Atos, está procurando? Em Atos ou Corinto, um dos dois. Eu acho que seria em Corinto, deixa eu ver aqui. Em Atos 20, ele se encontra com os irmãos lá de Éfeso em Mileto, dá recomendações, depois não, mas teria caminho de sido Jerusalém antes 21. disso. Antes disso. Antes de Éfeso, em Mileto? Eu acho que... se ele fosse, eles iriam com ele. Eu acho que... Eles quem? Aqueles que iam levar ajuda para... Irmão, eu achei aqui o 1 Coríntios 16, versos 3. 16:3, lê aí para nós. Isso, diz assim:
Depois que chegarem, eu enviarei com cartas de apresentação àqueles que vocês acolheram para levarem a oferta até Jerusalém. Não é, não é. Não Não é. é isso? Não. Tá, então, Obrigado, mas não é, não. É uma que diz que se eu for... Deixa eu procurar aqui. E se eu for... Como é que diz ele? Ele disse que se ele fosse, eles iriam com ele, né? Aqui aí o irmão leu o versículo 3, versículo 4 diz: se convier que eu vá, eles irão comigo. É isso aí mesmo. Obrigado. É 16, 4. Ok, 16. Da primeira carta. É isso mesmo. Então, 16:4. Então, ele nem estava indo para... Ele nem tinha certeza que ele ia para Jerusalém ainda. É da primeira... É 16:4 do 1 Coríntios? Isso. Ok. Ok, eu pensei que fosse no capítulo 8 aqui da segunda. Obrigado aí, Anderson. É isso aí mesmo, é isso aí que eu estava procurando mesmo. Exatamente, é. Então, ele falou, olha, as nossas fronteiras são diferentes, nós não trabalhamos, vamos dizer assim, ele diz aí, o nosso trabalho, não nos gloriamos nos trabalhos alheios. Ele se gloria no trabalho dele, nós nos gloriamos no nosso trabalho. E diz aí, aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor. Versículo 17. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Como é que a gente se gloria no Senhor? Eu penso tendo uma vida com piedade, uma vida dedicada para Deus. Olha... Mas não é. Não, eu acho que é isso aí mesmo. Eu falaria de maneira diferente, mas é isso aí mesmo. É nota 10. É no fato que você se gloria no seu trabalho. Entendeu? No seu trabalho. Você não se gloria no trabalho de outros. Entendeu? Você se gloria no seu trabalho. Vamos ver se eu acho uma passagem que eu estou querendo aqui. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu não estou achando aqui o que eu quero. Deixa eu ver aqui. Olha o Gálatas capítulo 6. Eu estava achando que era Gálatas mesmo que eu estava querendo. Gálatas capítulo 6. Veja lá em Gálatas capítulo 6, versículo 2. Alguém lê para nós aí? Do 2 ao 5. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas aprove cada um seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Está vendo? Não é isso que você quis dizer, ô Giovanni? Sim, e o próprio versículo 17, do 10 a 17, 2 Coríntios, fala isso também. O 10, 17? Exatamente, mas é o 10, 17 que eu estou comentando. Sim. É o 10, 17 que eu estou comentando. Entendeu? Sim. Então, nós precisamos nos gloriar no Senhor, mas essa glória no Senhor está no fato que nós trabalhamos para o Senhor. Entendeu? Porque, muitas vezes... Olha, deixa eu dar um exemplo aqui. Uma aplicação prática para nós, ok? Vou dar uma aplicação prática. Vamos supor que a igreja local, de onde você é membro, está fazendo algumas coisas.
e você não é participante dessas coisas, mas você fala, não, nós estamos fazendo isso, nós estamos fazendo aquilo, não, olha a minha igreja, a minha igreja. O ponto é o que é que você individualmente está fazendo naquilo, porque você vai se gloriar no seu labor e não no labor dos outros. Aí quem é que vai louvar você? Deus. Os outros não vão louvar você, porque você não está fazendo nada para começar, certo? Mas se você está fazendo para Cristo, Cristo louva você, independentemente dos outros louvaram você ou não. Porque muitas vezes a gente está preocupado em receber o louvor dos outros, né? Mas aí não, isso aí não é importante. O importante é o louvor que vem da parte do Senhor. Mas você só vai ser levado para o Senhor se você se gloriar no seu próprio serviço. Entendeu? Versículo 17. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Por que o Senhor o louva? Porque ele trabalha para o Senhor. Ele não se gloria em trabalho alheio. Ele se gloria no seu trabalho no Senhor. Então, o Senhor louva ele, porque ele está se gloriando no trabalho do Senhor, no trabalho que ele faz ao Senhor. Certo? Enio, Oi. quando ele fala aqui no versículo 12, né, porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos como alguns que se louvam a si mesmos, mas eles mesmos medindo-se consigo mesmo e comparando-se consigo mesmo, revelam insensatez. Aí, 12. Aí, no 17, aquele que se glorie no Senhor. Então, ele está mostrando nisso, provavelmente são características desses falsos apóstolos que estão se portando diante dos coríntios e induzindo eles aí para um caminho que não é o caminho do Senhor, é isso? É sim, ele fala. Tipo assim, apequenando Paulo e o ministério de Paulo e se engrandecendo, dizendo que aquele ensino que eles trazem, ele é superior àquele deixado por Paulo lá na igreja em Corinto. Inclusive, você vai verificar que esses falsos apóstolos, eles estavam querendo se comparar com Paulo, vamos dizer assim. Eles se mediam entre eles, vamos dizer assim, medida entre os homens, quando o nosso louvor, a nossa glória está no serviço que nós fazemos para o Senhor. Você lembra que, deixa eu ver aqui onde é que está, que Paulo não quis receber a ajuda dos coríntios? Lembra? 1 Coríntios capítulo 9. É o 9? Então, vamos lá. Qual que o versículo que é? 1 Coríntios capítulo 9, versículo 12. Não. 1 Coríntios, você disse? 1 Coríntios 9, 12. Oh, desculpa, eu estava vendo no segundo, não tem disso, não. Ok, vamos lá. Lê para nós aí, Anderson. Se outros participam desse direito sobre vós, nós não o temos nós em maior medida, entretanto, não usamos esse direito. Antes, portamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo do Evangelho de Cristo. 1 Coríntios 9, o quê? 12. Ok, desculpa, que eu estou no ok. Ok, deixa eu ver aqui. E qual era? Por que é que Paulo não quis receber ajuda? Para não criar obstáculo ao Evangelho de Cristo. E por quê? Qual era o problema aí? O contexto do capítulo do 8 ao 11 é a respeito dos irmãos lá, a respeito da carne sacrificada ao ídolo, certo? Aí ele vai ele usa a si mesmo como exemplo no capítulo 9.
que ele se fez de tudo para com todos para poder ganhar o maior número possível. Ou seja, se fosse preciso não receber para ganhar, ele abriu mão desse direito. Sim. Ah, Não é porque tinha uns falsos profetas lá que estavam sugando os irmãos da parte financeira e Paulo, para dar o exemplo, não, eu vou fazer de graça, porque se eu cobrar, vou dar mais razão para aqueles falsos mestres também cobrarem e sugarem os irmãos. sim, eu acho que é por aí. Eu acho que eles estavam querendo se medir com o apóstolo Paulo. Eles estavam querendo se medir com o apóstolo Paulo. Paulo está dizendo assim, nós temos direito, mas não vamos fazer isso para não servir de modelo para esses que querem se fazer igual a nós. Então, mas espera aí, eles estavam se medindo com quem? Se medindo com Paulo? Por que não se medir com Cristo? Por que não ver o trabalho que eles podiam fazer para Cristo? Parece que o objetivo deles... você sabe que esse é um problema sério na Irmandade, quer dizer, no mundo religioso. Nós que somos pregadores, eu lembro quando eu era jovem pregador, às vezes eu pensava assim, mas por que convida só fulano e não convida eu, entendeu? É como se eu estivesse querendo me comparar com gente que lá já tinha bem mais experiência, bem mais conhecimento. Espera aí, eu devo me gloriar no trabalho que eu faço para com Cristo e não me gloriar em coisas, em trabalhos alheios. Eu não vou me medir, entendeu? Não vamos nos medir com medida de homens, mas com medida com Cristo, o que eu faço para Cristo. Eu lembro uma vez uma pessoa, certo? Que muitas vezes nós olhamos na igreja, muitas vezes nós olhamos para pessoas, né? Às vezes a gente abandona a igreja porque a gente acabou sendo ofendido por um irmão, correto? Ou o irmão não conversou comigo, ou eu estava doente, fulano não sei o quê. É como se a gente ficasse se comparando com homens, com irmãos. Não, aonde está a nossa comparação? É com Cristo. Onde está o nosso trabalho? É com Cristo, certo? Quer dizer, só porque alguém não visita, eu não vou visitar, só porque alguém não conversa comigo, eu não vou conversar, só porque alguém é mau exemplo, eu vou deixar de ser um bom exemplo. Eu lembro de uma pessoa que durante muitos anos não se convertia. E eu perguntava para essa pessoa, qual que é o problema? Por quê? O senhor acredita em Deus? Sim. Acredita em Cristo? Sim. Mas por que o senhor não se batiza para a remissão dos pecados? Não sei. Depois de muitos anos, certo? Eu pesquei que essa pessoa não se batizava porque ficava olhando o mau exemplo de irmãos, inclusive de pregador. Quando eu vi isso, notei isso depois de muitos anos. Eu gostaria de ter notado isso bem lá atrás, mas não notei, né? Fazer o quê? Mas quando eu notei isso, chamei aquela pessoa e falei, olha, eu acho que o seu problema é o seguinte, você está olhando homens, certo? Olha para Cristo. Não olha o que os outros não fazem, olha o que você poderia fazer. Entendeu? Não demorou 2 semanas, a pessoa foi batizada. Isso depois de mais de 20 anos de ensino. Mais de 20 anos. Certo? Eu tenho também um outro exemplo que eu gosto de usar, certo? É o seguinte. A gente... quando eu era pregador lá em Bauru, todo domingo à noite, a reunião era de manhã, domingo à noite a gente ia numa quadra, numa escola,
E fazia como se fosse um piqueniquezinho lá, né? Levava café, levava Coca-Cola, coisa e tal. E o pronto era jogar bola. Jogava futebol de salão, jogava voleibol, uma confraternização. As mulheres, punha mulher, jogava jogo de casal, né, homem com mulher segurando as mãos, só podia marcar o gol a mulher, o homem não. Voleibol, colocava velho contra novo, era uma festa, uma festa. Gostoso. Uma vez um irmão falou assim para um outro, irmão fulano de tal, só vem aqui, mas não vai na reunião da igreja. Adivinha quem estava chegando por trás dele? O irmão. O irmão. O irmão abandonou, nem mais foi jogar bola. Aí eu fiquei sabendo disso, fui atrás do irmão. Ô, meu irmão, eu ouvi dizer que aconteceu isso, isso e isso. É verdade? É verdade, sim. Falei, me diga uma coisa, irmão. O irmão estava mentindo, é? Ou estava falando a verdade? Agora, eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Você está se afastando porque pelo que aquele irmão falou de você, que mesmo embora é verdade, mas você está se afastando por causa disso. Afastando até do jogo de bola. Se alguém tivesse morrido por você, para salvar você de seus pecados, para levar você para o céu, e o irmão falasse isso, qual que você consideraria de maior valor? Entendeu? Você tem que olhar para Cristo, meu irmão, não olhar para o irmão. Olha, se eu for levar em consideração o que o irmão já tem falado de mim, ou já sei lá, já tentou me derrubar, eu já teria parado. Aliás, eu não teria nem começado. Eu já falei para muitos irmãos, se você está pensando, olhando para gente ruim, você não vai nem se tornar cristão, porque Jesus convidou, chamou 12, um traiu ele, para começar. Um foi um traidor. E todos eles abandonaram ele na cruz, os outros. Falsos irmãos vai ter sempre. Falsos mestres vamos ter sempre. Falsos profetas nós tínhamos no Antigo Testamento. Caim matou Abel. Peraí, peraí. Você vai olhar para Cristo ou vai olhar para a humanidade? Então tem que olhar para Cristo. Então, olhando para Cristo, entendeu? A gente então tem um parâmetro divino. Então, o ponto é, olhando para aquilo, eu vou olhar no meu trabalho em Cristo. Não vou me gloriar no trabalho de outros. Não vou me gloriar no que outros fazem ou não fazem. Eu vou me gloriar em Cristo, no que eu posso fazer para Cristo. Independentemente de quanto eu posso fazer. Porque nós somos diferentes. Não é todo mundo que é mestre, não é todo mundo que é presbítero, não é todo mundo que é diácono, não é todo mundo que é evangelista, mas todo mundo tem uma função no corpo, que é a igreja. Então, vamos nos gloriar nessa função que nós temos. Nessa função que nós temos. O dedinho deve se gloriar em ser dedinho e não em ser um pé. Não ser um pé. Entendeu? Uma orelha direita deve se gloriar por ser orelha e não por ser um braço esquerdo. Ou não por ser um olho. Ela vai se gloriar por ser orelha. Então, todo mundo deve aprender a se gloriar em Cristo e na função que ele exerceria em Cristo. Paulo está falando isso. Olha, nós estamos na nossa fronteira, nós estamos na nossa esfera de trabalho, nós estamos na nossa esfera de ação missionária, a que eu fui comissionado por Jesus, apóstolo aos gentios. Vocês são gentios, estou fazendo o trabalho aí, e daí eu vou para outro lugar. Aliás, eu estou indo para a Espanha. Para a Espanha. Entendeu? Então, vamos aprender a reconhecer que nós
vamos nos gloriar no fato que estamos em Cristo e no que nós podemos fazer para Ele, ou nele. E não nos gloriar, ou não nos e não Nos deixar gloriemos. não, e não nos gloriar no outro. Em outras palavras, só porque alguém não faz um trabalho que eu vou deixar de trabalhar. Entendeu? Eu vou ver em Cristo o que é que eu posso fazer para Cristo e vou me gloriar nisso. Se o outro faz, eu não vou me gloriar no que o outro faz. Se o outro não faz, eu também não vou deixar de me gloriar em Cristo porque o outro não faz. Dá para entender, não? Paulo, olha, Paulo tinha um consolo misericordioso. Qual era o consolo misericordioso de Paulo? Ele sempre buscou a vida eterna, o consolo dele que viver para Cristo. Vou dar nota 10, mas não é. mas vou segurar a nota. Agora, você deu nota 10, vou segurar. Não é o que eu quero escutar. Qual era o consolo misericordioso de Paulo? Eu quero uma palavra só, vai. Trabalho. Olha, nota 10, mas vou segurar a nota. Cristo. Nota 10, mas vou segurar a nota. Apostolado? Nota 10 e vou dar a nota. O apostolado dele. E ele fala aqui no 8, né, 10:8, na NVI, pois mesmo que eu tenha me orgulhado um pouco mais da autoridade que o Senhor nos deu, ou seja, está falando do apostolado dele, dos apóstolos, Sim. Não me envergonho disso, pois essa autoridade é para edificá-los e não para destruí-los. É um apostolado, então. E como é que Paulo consolava misericordiosamente? Eu quero uma palavra só. E vou dar uma dica, hein? Eu não sou nenhum como é que se diz? Expert ou conhecedor da língua portuguesa, mas eu acho que será que é advérbio? Não, Que eu estou querendo aqui a gente fala, não é dar uma dica, vai dar um peixe, dá um peixe. Ok. Qual era o consolo misericordioso que Paulo dava? Eu quero uma palavra só. É no advérbio, vai. Eu não sei se está o certo. Amor? Isso aí não é advérbio, não, meu amigo. Amor? Consolo. Como é que Paulo consolava misericordiosamente? Que ele tinha um consolo misericordioso. Uma palavra só. Consciência? Muito, se advérbio é muito. Eu vou dar uma dica, vai. Termina com ando. Pregando? Consolando. Consolando? Amando. Não. Consolando. Não. Apostolando. Nota 10. Doni, aí é Doni, aí, ó. Apostolando. Nota 10 para o Sabidinho aí. Nota 10. Apostolando. Como é que você vai... Você tem um consolo misericordioso. Como é que você vai consolar misericordiosamente? Quero também o mesmo tipo de palavra. Como é a pergunta, seu Enio? Repete aí, por favor. Como é que você tem um consolo misericordioso, que é o talento que você recebeu. Quer dizer, vamos dizer assim, o fato que você é cristão, etc., cristão, mas através do talento que você tem, a meu modo de ver, foi dado por Deus, vamos dizer assim, nessa linha de raciocínio aí. Então, você tem um talento. Como é que você vai consolar misericordiosamente? O mesmo tipo de... Compartilhando? Consolando. Compartilhando o teu dom. Compartilhando.
Mas Paulo era apóstolo, apostolava. O Lênin raciocínio. Ó, Compartilhava vocês o que não ele sabia. Consolando. Vocês estão tudo certo, mas vocês não vão me dar a palavra que eu quero escutar. Dessa vez vocês não vão me dar. Servindo, trabalhando. Olha, nota Amado, 10. amado. Nota Amado. 10. Amando. Hã? Amando. Espera aí. Você tem um talento pelo consolo misericordioso de Deus. Como é que você vai consolar misericordiosamente? Servindo, Amando. compartilhando, amando, se doando. Não existe essa palavra, mas é talentando. Talentando. Oi, tá Talentando. inventando palavra aí. Aí é para acabar, Doni, nem você, Doni. ia adivinhar nunca. Ô, Alessandro, o Enio forçou agora, né? Agora ninguém ia dar, não. Ninguém ia acertar, não. Eu falei, Falando palavras já, tá eu criando falei, palavras. Quem gostar dessa daí era... Ô, Doni, você falou, Doni? Eu falei assim, ó. Eu falei assim, ó, não existe essa palavra, mas seria talentando. Ô, nota 20, nota 20. falou. O Nota Doni 20. comprou o dicionário do Enio. Esse Doni é Estou sabidinho. entendendo a mente dele. Alto, Estou dois. entendendo a mente dele. Esse Doni é sabidinho, viu? O Doni é sabidinho. que nem Paulo e Gamaliel, ele estava aos pés do Enio lá, aprendendo aí, ó. Já conhece o pensar do O professor. Enio deu a dica. Eu dei a dica. Ok, vamos lá, vamos terminando, que eu vou jantar agora, são 7h30 aqui. Prazer em vê-los. Satisfação imensa, temos aí 14, que bom. Prazer imenso em estar com vocês, é uma grande satisfação, grande alegria. Melhor que isso, só 2 disso. E sabe qual é o segundo disso, não? Tem que comprar esse dicionário aí. Tem que comprar esse aí. Vai entender a mente dele. É Melhor que isso, só 2 disso. Sabe qual é o segundo disso? É estar presente com vocês aí, presencialmente. Aê! Aqui, ó, Enio, aqui, ó. Aqui quem tá doente aqui, ó. Oi! Oi! Parabéns Olha pela aí. gestação. Ainda bem. Parabéns pelo Caleb. Vamos morar aí. Prazer, Amém, obrigada. prazer em vê-la, viu? Igualmente, Enio. Igualmente, abraço, irmão. Eu lembro aquela visita que eu fiz na sua casa aí faz tempo, hein? Verdade, Enio. Precisa vir mais vezes. É, uma casa ampla e aquela, eu Se Deus lembro. quiser. É. Mas Eu lembro mais agora. prazer, satisfação pelo fato de você estar grávida, né? Nós já escolhemos o nome do segundo, já, verdade, viu? obrigada. Já escolhemos o nome do segundo. Já, Enio. O primeiro é Como Caleb, será? o segundo é Josué. Bom, aí sim. Vamos, quem vai orar por nós aí? Quem O ora por nós? Anderson, eu tenho uma tia que com ela aconteceu isso. Quando ela pegou o nenê, 1 mês depois eles ficaram sabendo que ela estava grávida. Ela chegou a pegar o nenê. Chegou não, meu primo e minha prima, depois ela pegou um menino e daí ela teve uma menina. Os dois têm quase a mesma idade. Você vê? Acontece mesmo, já ouvi dizer casos assim mesmo. Muito bem, quem que vai orar por nós? É o irmão Aníbal. Ô, irmão Aníbal, cadê você, irmão Aníbal? Eu queria pedir oração pela minha irmã Cristina, que nós ficamos sabendo que ela já teve um câncer há 15 anos atrás no seio e agora apareceu no útero. E o médico vai operar, vai tirar tudo, e eu queria que pedisse para que não tivesse enraizado, que desse tudo certo. Nós estamos para íamos viajar, né? A gente ia para Maceió, quer dizer, uma parte do pessoal vai, acho que até eu também vou, mas ela não vai poder ir com nós, porque ela vai ter que fazer essa cirurgia, mas nós estamos bem seguros que pedir a Deus que não esteja enraizado e que dê tudo certo para ela. Qual o nome dela, Ana? É Cristina o nome dela.
Coloquem elas em suas orações. Tá certo. É irmã Vamos nossa, orar. né? Não, Orar. isso. E eu queria principalmente o pedido que eu sempre tentei falar de Deus para ela, mas ela tem fé, acredita, tudo, mas é católica, não pratica. Então vamos orar. Grande Pai poderoso, Criador do céu e da terra, te agradecemos, Deus Pai, pelo privilégio, pela oportunidade, Deus Pai, deste momento tão maravilhoso. Estamos nós online, estudando as tuas santas palavras. Pai, te pedimos graça, te pedimos o teu amor e a tua bondade. Foi um estudo dado muito, muito bom e perfeito pelo irmão Enio. Dê saúde ao irmão Enio, à sua família. Fortalece sempre para que ele possa sempre estar ensinando o que tu queres, Deus Pai. Nesse momento, pedimos, Deus Pai, em favor do Anderson Chave, que pediu em favor da sua saúde. Pedimos também, Deus Pai, que possamos consolar todos aqueles que estão atribulados. Pedimos em favor da Cristina, irmã da Ana, que vai fazer uma cirurgia. Dê a ela toda a paz, toda a segurança, o amor, e assim, Deus Pai, ela possa reconhecer e ter a oportunidade de te aceitar como único e suficiente Salvador. Pai, amém. Eu rogo por todos nós que estamos aqui presentes, para te adorar, para estudar as tuas palavras, fazer a tua vontade. Por tudo isso, Deus Pai, dê uma noite de paz e segurança para todos. Em nome do teu Filho, que é o nosso Salvador, Cristo Jesus, eu te agradeço. Amém. 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 Vamos ficar aqui, ó. Tchau para vocês. Amém. Bom jantar. Tchau, seu Enio. Obrigada pela Boa noite para vocês. Boa noite, Doni. Boa noite a todos. Doni, depois tu Boa manda noite, Renato. a livraria que a gente compra o dicionário com ele. Até amanhã. Amanhã, minha gente. Amanhã tá bom. Tchau. Tchau, até amanhã. Boa noite. Tchau. Amanhã é sabidão. Marita, amanhã é o sabidão, hein? A Marita tá falando tchau para vocês aqui, ó. Tchau.